És uma felicidade para mim estar de retorno, não solamente à Argentina, principalmente a esta casa que me ha recebido desde há muito tempo. E desejo expressar minha emoção, a alegria de los reencontros, agradecendo profundamente sensibilizado vuestra generosidade para comigo, que reconozco não merecer. Agradeço ao querido Gustavo Martínez sua bondade para o viejo amigo, recibiendo-me em nome de los espíritos extraordinários de Argentina, algunos de los cuales he tenido el honor de convivir, de sentir su sabiduría, de aprender con ellos. Especialmente el notable poeta e filósofo Mariotti, cuja hija está aqui conosco, Cristóforo Postiglione, e todo natural número de sábios que implantaram em esta cidade e em este país o mensaje libertador do Espiritismo. A estes amigos queridos que foram os heróis do passado, lutando em contra da intolerância religiosa, nossa gratidão, porque abriram as puertas da democracia para que o Espiritismo pueda continuar, trayendo de retorno a nossos corações o mensaje de Jesucristo, este guia e modelo que Deus nos ha brindado para servir-nos de exemplo mais elevado. A eles, esses espíritos notáveis, a vosotros que continuáis la labor, mi respeto, mi admiração, mi carinho, rogando vuestras desculpas por quaisquer dificuldades idiomáticas em este momento de evocações espirituais e doutrinárias. Em aquele momento, em Europa, o racionalismo dominava as mentes. Era o século XVIII. E se apresentavam os extraordinários oradores, particularmente em França, la voz de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot e de outros, cantava el hino de la libertad, anelava por la conquista de la legítima fraternidad, por los derechos humanos. Y en el año de 1792 se proclamava por primeira vez que o ser humano nasceu livre e livre deveria viver em liberdade de pensamento, de palavras e de ações. Uma mulher extraordinária que havia salido do interior de França, Madame Roland, delante de seu momento final, em la guillotina, mirava a la muchedumbre
em la Praça de Notre-Dame e gritava: ó liberdade, ó liberdade. Quantos crímenes se cometem em tu nome. Esta mulher proclamara os direitos de la mulher em um período de intolerância radical do clero e dominadora de Luís XVI e de la amada austríaca Maria Antonieta. Em esse momento, 1792, em la Universidade de la Salpêtrière, considerada o templo de la cultura médica, um jovem, acompanhado de um servidor, se adentra por las salas famosas de aqueles edifícios construídos por Luís XVI, e o mundo vai cambiar seu conceito ao respeito da mente, a respeito das patologias de natureza psíquica. Porque este jovem acabara de ser elegido reitor de la universidade e hubiera proposto que solamente aceptava o cargo se lhe fuera permitido cambiar completamente a estrutura que era mantenida ao respeito de los psicópatas, porque ali havia um pavilhão onde se encontravam 52 esquizofrênicos, abandonados completamente por el crime de la ignorância médica. A esquizofrenia era considerada castigo divino e os portadores de esta patologia não eram internados, eram aprisionados em aquela região dolorosa de la Salpêtrière. O jovem médico hubiera proposto libertá-los, e todo o colégio médico lhe ha perguntado: que harás com eles? Porque não há solução para esta enfermidade cruel. Que harás? E ele contestou: los amaré e lhes demonstrarei que não são desdichados, são solamente infelizes, repetindo talvez o pensamento de Friedrich Nietzsche, que informava que a loucura é condenada e pero los loucos têm o direito de viver sua própria loucura. E Nietzsche, el extraordinário filósofo pessimista alemão, era portador de uma depressão que o hacía amargo e infeliz. E como os médicos han preferido aceitar o desafio do jovem reitor, e aquele domingo por la manhã, primavera em Paris, ele se adentra acompanhado de um homem muito ignorante que realizava atividades comuns. Atravessa as salas, os pátios, hasta chegar ao fim, junto de los muros de aquela cidade difundida em todo o mundo como de la grande cultura. E aquele pavilhão se escuta a voz dolorida de los infortunados encarcelados, gritos, desesperos, pero nem todos eram alucinados. Allí também se encontravam
aquellos que eram políticos, desagradáveis a los governantes, como sucede também hoje em diferentes países do mundo. E o jovem médico se adentra no olor podrido de aqueles seres que não tinham qualquer assistência médica. Allí eram colocados como verdadeiros miseráveis. E lhe chama ao guardia, lhe pede para que vá ao candado central e lo abra. Porque, además de las celdas serem trancadas, passavam na corrente de seguridade, reteniendo-las todas ao candado preso e la entrada do edifício. E al guardia, que na opinião de Victor Hugo, é um encarcelado que toma conta de encarcelados, lhe contestou: "Você não sabe quem são estes loucos? Escúchelos. Estão gritando, dominados por las fúrias infernales." E o médico lhe disse que este trocito de papel pardo está um permisso especial da universidade para que pueda libertar-los. E o guardia lhe contesta: "Senhor, pero são loucos. Se usted los libertar, ellos le matarão. E me matarão também a mim, a quem odiam. Eu agora sou um cidadão. Tenho o direito de libertar. He conseguido isso da Revolução de 89 e não los libertarei." O médico, que esperava esta reação, chamou a pessoa que o acompanhava e disse: "Já que eres um ferreiro, rompe las cadenas de la corriente e abre com uma chave central o primeiro cárcel, o outro as celdas, e vamos libertá-los." E o homem, muito ignorante, disse: "Eu recebi uma invitação para um trabalho, pero não sabia que era para vir a esta casa de loucos. O carcelero tem razão. Quando se sentam em liberdade, irá matar-nos. E eu também sou cidadão. Tenho família. Antes, eu pertencia ao pueblo, não valia nada, não valeria nada. Agora eu sou um cidadão de França e me nego a libertá-los." Foi então que o jovem médico, tomando de la chave central, foi ao candado, que estava oxidado por el tempo, e com esforço hercúleo logrou mover a chave e a corriente correu nos elos e chegou à primeira celda e la abriu, encontrando um ser desvairado, com os cabelos largos, as unhas cravadas em las carnes, um aspecto miserável, coberto de trapos, a comida mesclada com os dejetos. Era um animal aprisionado por el crime de ter um distúrbio mental. E de a pouco, tanto o guardia como o ferreiro começaram a abrir os cárceres, e no pasillo estrecho, oscuro, com uma claraboia por donde entrava um pouco do sol de Paris, todos hebetados ou em fúria, não sabiam de lo que estava passando. E o médico, delante de eles, los mirava sonriendo com lágrimas. Em este momento, um homem de idade começou a abrir os braços e as pernas e a subir por la pared
em direção da claraboia, como se pudera huir-se. Empero a claraboia estava defendida por barrotes de hierro, e o homem, sem ter ou dar importância, subiu, se detuvo em las barras de hierro, e depois de limpiar uma de ellas, começou a gritar: oh Deus, que maravilha! Estou a ver um raio de sol, e é uma beleza. Há tantos anos que eu não vejo um raio de sol. E se soltou, todos o miravam hebetados, e ele começou a caminhar combalido, debilitado, e chegando ao médico, le abraçou as pernas e lhe disse: graças, doutor, muitíssimas graças por haber-me libertado da cárcel. O doutor se dobrou por encima de ele, lhe acariciou seus cabelos imundos, seu corpo que exalava odores desagradáveis, pois não tomava banho há anos, e lhe besou a frente e lhe disse: sou eu quem agradece por ter a certeza que a divindade não abandona a nadie. Eu tinha a certeza que entre estes sofrientes, alguém com o tempo hubiera recuperado a saúde. Sou eu quem agradece a Deus. E a partir de aquele momento, em França, nadie, nunca mais, foi encarcelado por ter o diagnóstico de esquizofrenia. Este homem, jovem, permaneceu na história da medicina como o padre da esquizofrenia contemporânea. Chamava-se Felipe Pinelo. Pinelo abre as portas para que em Londres outro médico extraordinário descendiera à torre de Londres e no grande rio e tuviera o valor de libertar os esquizofrênicos encarcelados por este crime que hasta hoje constitui uma verdadeira desgraça. Em Roma, e no Castillo de Sant'Angelo, o doutor Chiarucci também liberta os encarcelados para dar-lhes o direito de viver e imponer à ciência médica a obrigação de sanar-lhes a enfermidade estranha. Desde o remoto tempo del padre da medicina, que a esquizofrenia era um mal tremendo. E os gregos, ao tempo de Galeno, siglo II depois de Cristo, diziam que todas as enfermidades resultam de males que vêm desde o momento em que Adão e Eva cometeram o pecado original de desobedecer a Deus, alimentando-se do árbol simbólico do bem e do mal. Eram os humores de Galeno. La sangre, la bilis negra, la bilis amarilla e o fleuma. Estes 4 condicionamentos orgânicos respondiam por todos os males humanos. La bilis negra seria responsável pelas enfermidades mentais. Era uma forma de Deus condenar a las criaturas humanas. Pero enquanto Galeno afirmava a realidade deste fenômeno
de las personas biliosas, de las personas de carácter dúbio. Los griegos vinculados a los arquetipos básicos de sua herência mitológica afirmavam que a loucura era um castigo divino que os dioses aplicavam a las criaturas humanas para que perdieran el contacto com a inteligência, com a razão. E Galeno recomendava las sangrias, porque por intermédio de las sangrias, este fluido negro libertava a los indivíduos. Ao lado da esquizofrenia, havia também a melancolia, esse estado de humor, hoje denominado transtorno depressivo bipolar de la afetividade. Esta depressão caminhava lado a lado com a esquizofrenia. E no século IV do cristianismo, a humanidade pareceu sofrer um surto coletivo, porque a melancolia tomou conta da sociedade, generando estados psicopatológicos em todo o mundo sem saber-se qual era a causa. E na sucessão de los tiempos, no período da Idade Média, 1000 anos de ignorância, de superstição, essas enfermidades ou transtornos psicológicos permaneceram ignoradas totalmente pela ciência médica, hasta o momento em que se descobriu a circulação sanguínea e se estabeleceu que possivelmente esses fenômenos psicopatológicos eram resultado de uma mala circulação cerebral. As criaturas, os científicos, se atreviam a sair do contenido bíblico que imponia castigos a los seres humanos criados por Deus, com uma tarefa sublime por intermédio de seu pensamento, de suas emoções, de las manifestações racionales. E surge entonces a grande conquista, que é a conquista de las neuronas. No século XVIII, se descobre estas células especiais do cérebro que tinham um aspecto muito especial, uma cola, el axônio. E esta cola hacía lembrar um árbol cujas ramas intercambiavam, facilitando o humor, a alegria ou a tristeza. Empero que essas neuronas não tinham nenhum sentido, porque a pessoa pensava com o hígado e amava com o coração. Quando me recuerdo da história da medicina e vejo, em este momento, os magister dixit da ciência médica, me agarram na risa de zombaria, porque houve um momento em que o hígado era o órgão do pensamento. E, por certo, para as mulheres, o hígado é o órgão do pensamento. Porque toda vez que a mulher se encoleriza, põe a mão no hígado e então se queda lúcida. É algo especial, é uma herência. E amar com o coração é também uma herência que incluso Jesus muitas vezes disse com todo o coração. E no coração nascem os pensamentos buenos, os pensamentos malos. O reino de los cielos está em vuestro coração. Foi por volta do século XIX que a esquizofrenia passou a ser considerada uma enfermidade como outra qualquer.
E esta enfermidade tinha origens de natureza interna, de natureza externa. Esses fenômenos também se aplicavam à melancolia, que cambiou de nome, aparecendo por primeira vez em inglês, e no fim do século XVIII, a palavra depressão. A partir de então, deixaram a esquizofrenia, a hebefrenia, a loucura de los jóvenes, e a melancolia a ser parte do manual de ciência e de denominação de las enfermedades. É o código de todas as doenças. E a merecer o respeito de natureza endógena, interna, ou exógena, externa. Fatores essenciais para a depressão, para a esquizofrenia, a hereditariedade. Se nós descendemos de um portador de uma ou outra enfermidade, temos 30% de probabilidades de ter a mesma enfermidade. Pero se nossos padres, los dois, forem psicópatas, tendremos 70% de probabilidades de sofrer deste distúrbio cerebral. Estes dados são muito valiosos para que aqueles que vengamos de uma família degenerada cuidemos de fazer estudos preventivos antes que a herência se manifieste com as expressões de distúrbios de conduta. Pero as enfermedades infecto-contagiosas também propiciam a esquizofrenia, a depressão. A sequela das enfermedades infecto-contagiosas tem um desempenho fundamental. E muito recente, os científicos descobriram que temos outros fatores exógenos, é decir, fatores de vida, uma surpresa emocional, um choque, pode levar a um estado depressivo ou a um estado de esquizofrenia. A pérdida de um ser querido, a pérdida de um objeto, a pérdida do trabalho, a pérdida de uma afetividade, podem produzir um transtorno de ordem cerebral e as neuronas não produzirem algumas de suas secreções, também chamadas neuropeptídeos, como as manifestações da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, etc., generando no cérebro uma disfunção de comunicação de esses árboles, que são aqueles de la cola do neurônio. E a medicina ha hecho as investigações mais notáveis. Por exemplo, houve um fenômeno curioso por volta de 1912, em Suíça, quando uma dama que tinha depressão foi levada a um banho e, como se negava a banhar-se, começou a lutar com os enfermeiros e tombou na banheira. E golpeou a cabeça no borde da banheira e teve uma concussão cerebral, uma morte. Foi levada para o velatório e allí esteve por 2 noites e 3 dias. E quase no momento do sepultamento, ela despertou. E isso na pergunta muito lógica: aonde está meu marido? Que é a primeira preocupação de não morrer casada. E as pessoas que estavam ali, claro, saíram correndo, porque ela se levantou do carro, e isso a pergunta. Então, os psiquiatras de Zurique apontaram
que a depressão pode ser liberada depois de uma concussão cerebral. O problema é saber se a concussão leva à morte ou mantém em um estado de morte aparente. Posteriormente, em 1912, um psicópata que estava em Berlim encarcelado rasgou os panos da cama, improvisou na cuerda e se ahorcou. Quando estava oscilando, um guarda lo percebeu, abriu a celda, cortou a cuerda e lo salvou. E ele se quedou sanado da depressão. Então, os médicos apontaram: o ahorcamento, quando não mata, cura a depressão. Mas, curioso todavia, é o que sucede em Bruxelas. Um psicópata se atira do terceiro piso de um sanatório e, antes de cair-se e arrebentar-se, é amparado por a rede elétrica e toma um choque elétrico e é tirado lejos. Não morreu, se quedou sanado. E os médicos apontaram: choque elétrico, quando não mata, produz a sanidade mental de los depressivos e esquizofrênicos. Tinha aí 3 experiências, pero todas elas levavam a uma situação general. O choque elétrico, o ahorcamento e a concussão cerebral produziam no cérebro a anoxia, é decir, a falta de oxigenação cerebral. Então, se ao acaso se lograra produzir artificialmente a ausência de oxígeno no cérebro, o paciente se recuperava. As experiências se fizeram fantásticas. E no ano de 1930, um médico americano em Viena, por intermédio de metrazol e insulina, que aplicava nos pacientes, conseguia levá-los a estado de choque. Eles se quedavam com a morte aparente. E isso produzia a curação. Nijinsky, o extraordinário bailarim russo, que era depressivo esquizofrênico, foi submetido à terapia e volviu aos palcos do mundo. Posteriormente, teve uma recidiva de esquizofrenia e morreu absolutamente louco. Pero isso foi o primeiro passo para demonstrar que não se tratavam de demônios e não se tratava de uma enfermidade incurável. Era o fenômeno de não oxigenação cerebral. Em 1945, um grande estudioso das faculdades humanas, diretor da Academia de Budapeste de Experiências Pan-Americanas, descobriu, examinando os cérebros de esquizofrênicos, de histéricos, de epilépticos, que havia uma diferença tópica entre esses cérebros e o cérebro de pessoas normais. Acreditava ele que o cádio caloso, que divide os hemisférios cerebrais, tinha um mistério guardado em secreto. E isso será posteriormente entendido, porque no ano de 1862, um jovem médico havia descoberto o centro da palavra. Se creia que nós hablamos na garganta, pero havia em Paris um homem chamado Monsieur Le Borgne. Monsieur Le Borgne tinha um fenômeno de afasia, não hablava. Todo o que conseguia hablar era uma sílaba, tan. Escrevia corretamente, contestava por escrito, pero quando ia falar, dizia tan. E estuvo internado na Salpêtrière 21 anos e não falava. E era considerado, Monsieur Le Borgne,
uma pessoa tan. Hasta hoje, quando não se é muito equilibrado, se diz tan. Por lo menos em Brasil. Equivale a dizer que é um psicópata. Pero ele foi examinado por el médico a quem me refiro. E o médico percebeu que ele tinha uma enfermidade cruel. Uma perna estava sem irrigação por el diabetes e era necessário amputá-la. Pero o médico percebeu que não adiantava, porque o problema estava em todo o organismo. Sin embargo, como era humanista, resolveu amputar-lhe a perna e esperar o homem morisse, porque estava impressionado. Por quê? Que este homem que tem cuerdas vocales, que tem um aparato fônico perfeito, podendo falar, não falava. Onde estava este mistério? E dizia: se eu descubro, poderei saber a diferença entre o Pithecanthropus erectus e o homem sapiens. E esperou o cidadão morisse. 3 dias depois, o senhor Liborne se morreu. E ele hizo uma trepanação craniana e lhe sacou o cérebro. Lo levou ao microscópio e estuvo mirando um hemisfério e outro hemisfério. Aparentemente são absolutamente iguais. Em realidade são totalmente diferentes. E ele mirava um e outro e descobriu algo muito especial, que no hemisfério esquerdo havia uma ligeira despigmentação, que não havia no direito. Então calculou que se tratava de um tumor. Com o bisturi, começou a abrir esta parte cerebral e detectou um tumor que estava centrado na terceira circunvolução frontal esquerda. Tocando na matriz tumoral, ele disse: o ser humano habla aqui e não na garganta. Nascia a descoberta do centro del habla. Hasta hoje, todos somos unânimes em repetir que hablamos no cérebro. Quando temos, por exemplo, um derrame cerebral do lado esquerdo, claro que, primeiro, el habla é impedido. E como os nervos estão trocados, temos o lado direito paralisado. E, invariavelmente, em todos estes fenômenos de derrames cerebrais, há uma problemática no lado direito e no fenômeno do habla. E este homem escreveu um artículo na revista de antropologia, e no dia 18 de abril, fecha muito querida para nós, pero de 1862, dizendo que eu havia descoberto o centro da palavra. E o cérebro, que era um mistério, se considerava inútil, porque não se sabia nada a seu respeito. Graças a este muchacho, Paul Pierre Broca, passou a ter valor e sabemos que o centro de Broca é o centro da palavra. Por lo tanto, em um salto quântico, 70 anos depois, se consegue descobrir que há uma diferenciação muito profunda entre o cérebro de uma pessoa psicopatológica e uma pessoa normal. Posteriormente, a psiquiatria discordaria da tese deste extraordinário investigador que contribuiu grandemente para entender-se os transtornos mentais e emocionais. E no dia 11 de novembro do ano 1939, em um congresso de psiquiatria em Roma, 3 médicos, o Dr. Bini, o Dr. Krzywanovski e um outro muito dedicado à ciência do pensamento, Chekhov, perceberam
com a maquinita que, por intermédio do eletrochoque, poderiam repetir a experiência da anóxia cerebral. Nasce a eletrochoque terapia. Porque esse período, o psiquiatra português Egas Muniz percebe que se houvera a possibilidade de acesso a uma operação cerebral, se conseguiria que o indivíduo se quedara pacífico. E esta conclusão lhe brindou o Prêmio Nobel de Medicina com outro colega. Esta cirurgia cerebral que inutilizava a criatura humana para sempre. Com esta maquinita, vino a guerra. E em 1945, terminada a guerra, surgiu a psicologia, que, entretanto, solamente adquiere liberdade da psiquiatria a partir de aí, quando descobre os fenômenos traumáticos da guerra, os transtornos fóbicos, os transtornos de natureza depressiva. E a partir de aí a psicologia apresenta as terapias de convulsoterapia, as terapias de diálogo, do entendimento das impressões, e pensando no inconsciente, e no inconsciente profundo, começa a criatura humana a considerar os fenômenos psicopatológicos perfeitamente naturais. E todos nós outros, sem exceção, temos uma ou outra vez um surto esquizoide, um surto depressivo. Para que a vida seja normal, é necessário que periodicamente entremos em depressão. Freud, por exemplo, dizia que quando muere uma pessoa querida, o dolor é tão grande que é necessário viver o luto, chorar, sentir a ausência por algum tempo, 2 semanas, 3 semanas. Se isso se prolonga, já não é normal, é patológico. E dizia que nós, por nossa condição de afetividade, temos uma afetividade libido, e que a pérdida de um ser é também a pérdida da libido da criatura humana. Pero curioso é que alguns espiritistas desinformados dizem: não chore, faz mal, não chore. Quando muera alguém, não chore, porque não é pariente dele. Porque quando é pariente nosso e amamos, choramos. Lo que não devemos fazer é rebelar-nos em contra da lei de Deus. Se quando me muera nadie chorar, me sentirei um desgraciado. E já he contratado algumas amigas para que chorem, para que se diga: pobre Divaldo, mira como choram. Porque imagínate, em las lágrimas há 2 posturas. Choramos de alegria porque nos vimos livres dele. Como o tema é um pouquinho monótono e pesado, eu reconozco, eu estava com Chico Xavier, o notável médium, e estávamos charlando e ele atendendo a uma cola muito larga. Quando chegou a senhora, ele disse: Chico Xavier, eu me quero separar de meu marido. Em esse momento, em Brasil, não tinha divórcio. Tinha uma separação legal, e empero poderia vir ao Uruguai e se casava no Uruguai. Era muito chique. Se separava em Brasília e se casava no Uruguai, em Pocitos, a praia maravilhosa do Uruguai, de Montevideo. E então, essa senhora disse: Chico, eu vivo com um homem há 25 anos. E ele é um borracho. Dias sim, dias não. Está borracho e não suporto mais. Tenho medo de odiá-lo. Queria perguntar-te: se eu me separo dele, se me quedarei devendo algo, porque tudo isso é da lei da reencarnação, é uma deuda.
que te parece? Me queria separar, porque o Evangelho disse que deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu já perdonei mais de 600 vezes. Por lo tanto, mais da recomendação do Evangelho. E Chico se comoveu e iba concordar com ella. Pero, em aquele momento, se lhe apresenta Emmanuel, seu guia espiritual. E Chico se para e disse, querida, Emmanuel está dizendo que tu não resgataste todo. Porque quando Jesus disse, perdonar 70 vezes, 7 vezes, cada erro, cada. E ella disse, então, não acaba nunca. E Chico lhe contestou, não acaba nunca. E ella disse, vá de retro, Satanás. E se foi. Isso foi em julho. Eu ia 2 vezes, julho e janeiro. Em janeiro, quando volvi, me acordei da mulher. E lhe perguntei, Chico, a mulher de 70 vezes 7 ha vuelto? Divaldo, não te cuento. Porque nós outros brasileiros temos esta forma de dizer, não te cuento, quer dizer, vou contar. Não te cuento, Divaldo. Uns 2 meses depois, estávamos na fila e naquele então se usava negro como luto. Uma forma de dizer que a pessoa estava sentida, ressentida, estava de luto. Agora é moda, é muito lindo negro. Em Japão, eu não consigo dizer esta palavra, é rojo, é vermelho. Bem, então, ela vino e eu a reconheci. Quando ela chegou cerca mío, me disse, ai, Chico Javier, te queria hacer uma pergunta, porque meu esposo se murió. Chico disse, maravilha, porque era isso que querias libertar-te, não? Ella disse, não tanto. As mulheres são um pouco complicadas. Imagínate tu que ele era um borracho, mas quando estava sóbrio era uma maravilha. E eu venho perguntar-te como que está no mais allá. E Chico lhe perguntou quanto tempo ele era borracho. 25 anos. Então, continua borracho no mais allá. Porque não seriam 2 meses que iam cicatrizar este vício. Desta forma, nós vamos encontrar, a partir desse momento, a contribuição valiosa da terapia psicológica, da terapia psicoanalítica, da compreensão de los trastornos sexuales, de los trastornos emocionales e da curação da esquizofrenia. Sim, é curável. Naturalmente, se pode ter com um coquetel de produtos uma vida perfeitamente normal. Uma cosita cá, uma cosita allá, todos nós temos. Se encontra uma pessoa que não sofre de nada, é psicópata total. Para ser normal, tem que ter um tique nervioso, uma coisa. E os espiritistas têm. Há um que me parece fantástico. Estamos falando e a pessoa diz, estou todo arrepiado. É um tique de sua anormalidade, porque crê que no momento que o pelo se levanta, é um fenômeno mediúnico. Não é. É um fenômeno nervioso. Perfeitamente da corrente nerviosa simpática de nosso sistema nervioso central. Muito bem. Aí está o avanço da ciência. Se nós outros temos um pouquinho de esquizofrenia, um pouquinho de mania, se nós outros temos temor a las mariposas, por exemplo, ou temos temor a las cucarachas, as mulheres não têm temor, ao contrário, amam. Eu tenho uma amiga que tem tanto horror a cucaracha, que ela chama este animalito que voa e que brilha, desgraciado. Era a definição de cucaracha. E muito bem. E aí está o alcance da medicina.
não se sabe academicamente o porquê da esquizofrenia. Porque é a hereditariedade, muito bem. E como tuvo a esquizofrenia, é ancestral. E aquele anterior, você sabe que é um distúrbio cerebral, pero não se tem a noção de uma bactéria, de um vírus, de algo que produzca esse estado de esquizofrenia. E vivimos uma época esquizofrênica, de transtornos do pânico, de depressão, que tem um caráter pandêmico. Culpo ao espiritismo a grande missão de revelar ao mundo uma psicogênese de los trastornos psicológicos, emocionales e psiquiátricos. Allan Kardec, esse extraordinário investigador da alma humana, possivelmente o primeiro psicoterapeuta de quem se tem notícias. Basta que nos recordemos que no começo do ano 1858, 8 meses depois de publicar o Livro de los Espíritos, publica La Revue Espírita e começa a colocar la revista de estudos psicológicos. E em esse momento não havia a cátedra de psicologia. E se refere mais de uma vez à transformação psicológica do indivíduo. Porque Allan Kardec foi mais lejos de que a designação de la psiquis. La psiquis del griego seria a mente, a manifestação de la consciência. O psiquismo seriam os fenômenos de natureza mental. Allan Kardec divide a mente em 2 secções, de esse estado de las neuronas que decodificam as ideias. Por lo tanto, um fenômeno psíquico e um fenômeno de percepção parapsíquica, por lo tanto, mediúnico. Estabeleceu que nós temos uma peregrina faculdade, conforme podemos ler no livro de los médiuns, que a mediunidade é nada mais, nada menos que uma função orgânica. Não é uma bendição, não é uma graça, não é uma concessão divina. É algo que adquirimos por intermédio das reencarnações. A pessoa dita normal tem os 5 sentidos sensoriais. A pessoa paranormal, no anormal, tem um sentido a mais. A percepção parafísica, que está centrada hoje na organização das glândulas do sistema endócrino, especialmente da glândula pineal, que queda na região cerebral, quase abaixo do cérebro, e que era conhecida desde há 4.000 anos por los chinos, que descobriram que nós teníamos uma rueda, e os indianos ou índios, que hablam de um chakra, que é o centro do pensamento, e que Freud denomina como superconsciência. A tradição mística, e no bom sentido da palavra, é que nós temos um chakra que é sagrado, onde está a superconsciência. E este chakra é como uma flor de lótus que vai abrindo os pétalos, que seriam antenas paranormais. Cientificamente, a glândula pineal de um cadáver em la Universidade de São Paulo foi congelada e depois hecho fatias e levada ao microscópio. Cada fatia dessas se constatou neurológica e fisiologicamente que as hormonas
produzidos por la pineal, se transformavam em antenas transmissoras e captadoras. Por lo tanto, todos que temos la pineal, que é a veladora de la sexualidade, é a encargada de la transformação de los chamados órganos anexos do sexo e também de la melatonina, del color de la piel. Esta glândula é a glândula de la mediunidade, vinculada a outras glândulas de natureza endócrina, interna. E este fenômeno se descarrega no sistema nervioso central, que leva a corrente elétrica perispírito a todas as regiões do cérebro e do corpo. Um médium psicofônico que habla, quando ele entra em transe, o espírito não entra em ele como a água em um vaso. O espírito se acerca e sintoniza com o perispírito, muito conhecido como el aura ou el cuerpo astral em las doutrinas esotéricas. Esta radiação que cambia de color, de intensidade e de espessura. Por exemplo, Chico Xavier foi examinado por cientistas da física quântica de Estados Unidos do projeto Apollo. Levaram aparatos muito sensíveis para medir a radiação, el aura, e foram com os sensores a uma distância onde os sensores captavam a vibração da aura de Chico Xavier. E sabem quantos metros? 25 metros. É decir, que vai a la calle. El aura dele. E o nosso aura, sabem quanto mide? Um dedo. Essa é a diferença entre uma vida mental, uma vida moral e a vida vulgar. Então, o espírito que tem o perispírito vai atraído por um imã, que é a antena da glândula pineal. Vai atraído e, ao vincular-se, transmite as sensações. A pessoa cai a temperatura. Em meu caso, eu caigo a temperatura, porque invariavelmente os médiuns temos temperaturas variáveis, principalmente aquelas medidas do pulso. Eu tenho em média 18 máxima, 4 mínima. Tenho que tomar um medicamento diário para ter 12, que seria a ideal. Para minha idade, para ter 14, 16. Ser hipertenso. Não lo sou. Bem, então, este fenômeno se dá em todas as manifestações. Porque o espírito desencarnado tem esta corrente, esta energia, este fluido, que é captado por la antena cerebral do médium. Se trata de um espírito retrasado, sofrente, que tem ódio, rancor, que tem herências infelizes de outra vida, las transmite. E a pessoa, bajo essa influência, perde o controle mental. E essa perda se transforma em obsessão. Capítulo 23 do Livro de los Médiuns. Kardec, extraordinário, disse: em los sanatórios, hospitais de saúde mental, a maioria de aqueles que estão internados não é constituído de loucos, senão de obsessados. Eu sou um exemplo de la obsessão, porque desde muito pequeno eu tinha mediunidade, vivia em uma família católica, e aos 6, 7 anos, quando comecei o catecismo, e tinha os disparates de ver, claro que mi cura, mi sacerdote,
denominou que era Satanás que estava querendo atrair-me ao inferno. A los 10 anos me hice materialista, porque não podia conceber que Deus permitiera que o diabo lutasse comigo para seduzir-me e que eu conseguiera vencê-lo. Uma coisa que Deus não conseguiu, como iba a conseguir eu? Então me hice materialista. Não acreditava em Deus. Para mim todo era acaso. Havia leído nas obras do materialismo, havia leído Karl Marx, aos 10 anos, havia leído o autor do nazismo, aos 12 anos, e claro, tenho uma formação negativa e deixei de ir à igreja. Hasta que fui vítima de uma obsessão física, porque podemos ter-la emocional, depressão, transtorno de pânico e etc. De natureza mais profunda na psicologia do indivíduo, com os caracteres de sospechas, um estado de degenerescência da confiança. E poderemos ter física, dolências falsas. Começamos com um dolor, este dolor se prolonga e somatiza no organismo. E por mais que curemos o efeito da doença, a causa prosigue. Então, Allan Kardec disse que o espiritismo vino contribuir largamente com as ciências psíquicas, a psicológica, a psiquiátrica e a psicanalítica, demonstrando que em todo e qualquer fenômeno de loucura há uma interferência de ordem espiritual. E o próprio Allan Kardec lhe perguntou aos espíritos: intervêm os espíritos em nossas vidas? E eles contestaram: mas, muito mais, de lo que imaginais. São eles que os conduzem. É decir, que de acordo com nossa mente, estamos em sintonia com espíritos equivalentes. Se nossos pensamentos são vulgares, nossa conversação é cheia de palabrotas, se temos sentimentos infelizes, atraímos espíritos iguais. Se nós elevamos nosso padrão de pensamento, atraímos espíritos elevados. Somos muitos de aqueles que estamos sempre com a dolência. Cambiamos de dolência. Não é um estado de enfermidade, é um estado de obsessão inconsciente. Cambiamos de humor, estamos muito bem, e súbito cambiamos de humor, uma melancolia profunda, uma nostalgia, uma ira. Estas pessoas biliosas, que qualquer coisa faz um escândalo e têm rancor, são influenciações espirituais, não tengamos dúvida. E os digo, porque eu los experimento na carne há 86 anos. E é um período bastante largo para poder se examinar. E depois de haver mantido contato com alguns milhões de pessoas obsessadas, sem saberlo, e recomendar-lhes a curação que está na alma. É curiosa esta definição. A Organização Mundial de Saúde disse que saúde não é a falta de dolência. Saúde é o resultado de um bem-estar psicológico, de um equilíbrio fisiológico, de uma harmonia financeira e de um estado espiritual, com todas as letras. É decir, que reconhece a realidade de espírito que somos. E quando rompeu a violência, em 1910, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que violência é uma dolência do espírito e que em ela espírito deve ser cuidada. Está, portanto, explicado que o violento é um psicópata, que o violento tem que ser cuidado em seu ser profundo,
e não por intermédio das punições policiais, del encarcelamento, mas sim, como disse a penologia, reeducar-se em instituições próprias, que são os presídios e as penitenciárias, que em nossos países são verdadeiras escolas de aprimoramento do crime, porque não tem nenhum direito, porque é criminal. E todos nós outros sabemos que o crime é também uma patologia e é resultado, a vezes, de uma situação embaraçosa. Em uma obra notável, publicada nos Estados Unidos em 1920, 30 anos entre os mortos, um notável psiquiatra narra as experiências suas com os psicópatas, cuidando de tratamento anti-obsessivo ou desobsessivo, por intermédio de sua mulher, que era médium. O paciente entrava no consultório e, ao revés de ele atender ao paciente, deixava-lo com a enfermeira e ia tratar com ela. E ele entrava em transe. Se o paciente era um obsessado, o obsessor se comunicava. E ele, então, adoctrinava o obsessor e a pessoa se quedava sanada. Porque retirava a calça, o efeito desaparecia. É uma obra extraordinária. Mas, recém, foi publicado também um livro fantástico, que se chama Síbio, la chica, que tinha 13 personalidades. 12 eram patológicas, uma era mediúnica. E foi necessário que lá, psicoterapeuta, dialogara com esse ser espiritual, que narrara a razão porque odiava esta senhora canadiense, de habla inglesa, que no estado de transe falava francês e era adoctrinada em francês, demonstrando uma das faculdades mediúnicas, a faculdade de los idiomas. Então, a obsessão é mais voluminosa de lo que parece. Estamos em um momento de obsessão coletiva. As pessoas estamos armadas, unas em contra das outras. Se pode observar haciendo um teste. Qualquer de vosotros podeis intentar, periodicamente eu hago, mire uma pessoa e a pessoa queda impressionada. Continue mirando. E a pessoa se mira para ver se está sucia, se tem qualquer coisa. E depois pergunta, por que me está mirando? Em Brasil dizemos, qual é o caso? Por que me está mirando? E nós outros dizemos nada. Comigo já houve fenômenos muitos, porque tenho a costume de fazer experiências psicológicas de massa, já que vivo sempre delante da massa, mirando para ver as reações psicológicas de seus rostos. Então, hago para poder aprender. E penso que já narrei aqui uma experiência muito curiosa, que eu estava em uma fila para ser o check-in, e como eu sou um tanto feliz, estou muito alegre sempre, algumas vezes não tanto, e estava sorrindo. E um homem em outra fila mira hacia mim e pergunta, por que está sorrindo? E eu digo, mira, às 5 da manhã, eu não vou enfrentar este psicópata. Continue sorrindo. E ele perguntou, ei, por que está sorrindo? Eu disse, porque quero. E está sorrindo para mim ou está sorrindo de mim? Eu lhe disse, nem de ti, nem para ti, nem tenho nada contigo. E por que não? Porque sou cego. E sendo cego, não te vejo a ti. E foi um fenômeno curioso, porque o homem se quedou preocupado. E vindo hacia mim, e esse é o teste, passou a mão de eu, cego. Claro que não ia, de maneira nenhuma, permitir que ele identificara esta situação desagradável. E nos tornamos amigos, porque eu me quedei cego,
tomamos o avião cego, ele sentou a meu lado, chegamos a São Paulo, cego, e ele me disse, vou ajudar-te. E eu lhe perguntei, como me puedes ajudar? E as maletas, eu não havia pensado. Digo, não necessito, eu tenho amigos. Não, e como sabes como é a maleta tuya? Não, é que eu puse na campana. E ela passa com a campana, com a mão, eu agarro a maleta. E Deus me protegeu, porque na hora das maletas, eu mirei e o homem não estava. E ele se foi, e eu me fui. Pero o destino é cruel. Um mês depois, eu estava atendendo. E quando ergo a cabeça, na fila estava o homem. E no centro espírita, eu digo, ai, Deus meu, que hago? Me quedei, não tinha para onde eu ir-me. E vieram as pessoas, fui atendendo, até que chegou ele e me disse, Senhor Divaldo, que alegria, o Espiritismo te curou da cegueira. E eu lhe disse, graças a Deus. Charlamos, expliquei a grandeza do Espiritismo, que muitos de nós não evaluamos. Pensamos que a função do Espiritismo é conseguir uma receita de amor, conseguir uma receita para a caída de cabelo, para solucionar nossos problemas. É uma ciência. A ciência da vida é uma filosofia que nos explica o porquê da vida, por que eu sofro, porque é o dolor. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando leí por primeira vez, me produjo um mal tremendo. O dolor é a bendição que Deus brinda a seus elegidos. Digo, mira, se esse é o regalo que dá a seus queridos, que não irá dar-me a mim, que não me ama. Hasta que eu compreendi que o dolor é uma bendição, porque o universo está dizendo a meu corpo, cuidado, algo não está bem. E então, é teoria da física quântica. Quando estés enfermo, pergunta-te, que passa? Porque algo está em descompasso vibratório com o cosmos. Então, as obsessões são transtornos de natureza psicópata, que o Espiritismo pode solucionar. De que forma? A princípio, cambiando de vida. Porque em nossa vida anterior, atuamos de maneira negativa e criamos deudas, renascendo para reparar, para contribuir em favor da ordem, da paz, para harmonizar-nos e harmonizar as criaturas humanas. Este inimigo que me atormenta é minha vítima. E há pouco, observando na adoutrinação de um espírito que odiava uma chica, sucedeu que o psiquiatra, o terapeuta, lhe dizia, não tenho piedade de ella que está enferma, tenho piedade de ti, que agora és o perseguidor, quando tu eres a vítima, tu eras fiel e ella não. Então, ella te hizo nascer el ódio. E agora, quantos anos hace que esse ódio te queima, te requeima, te felicita? Tenho piedade de ti e quero ajudar-te. Sou tu amigo. Claro, quero ajudar-lhe. Ao outro também. Pero me compadezco de saber que há mais de 80, 90, 100 anos que sofres, buscando o esforço, a vingança. Estou de acordo que te vingues. E depois, que lo mates. Ok. E depois, a vida continua. Que harás de tu vida? E a ser tuvo um choque. Porque quando estamos de propósito com alguém, isto é o objetivo de nossa vida. E quando acaba esse objetivo que vamos a ser, então, o Espiritismo recomenda um câmbio moral. Recomenda a leitura superior
do Evangelho em qualquer religião. Toda religião tem seu livro sagrado. Quem de vosotros, como católicos que fuistes ou que sois, não teve a oportunidade de ler La Noite Oscura de San Juan de la Cruz, que é uma página psicológica de las mais bellas que existe, porque a noite oscura está na psicologia junguiana, como sendo a sombra, este dolor que nos aturde. Quem de vosotros não ha leído o Evangelho na interpretação católica, ou protestante, ou agnóstica? Não tenéis leído um livro de autoajuda? Todos nós leemos. Então, vou ver nossa mente a las questões superiores, orar, abrir el alma a Deus, para que Ele la llene de alegria, de harmonia, de paz, hacer la caridad, conquistar el bien, el amor, el bien que hacemos anula el mal que hicimos. Eu hago mal, tenho uma deuda de 1000 pontos. Eu salvo a alguém, tenho um crédito de 10.000 pontos. Porque o positivo é o bem. Sinal positivo. O mal é negativo. É o positivo ausente. Então, temos que cambiar nossa forma de viver. O espiritismo não é solamente uma teoria fantástica. É uma ética moral do amor, que recuerda a Jesucristo, que dulcifica nossas almas, que retira este mal-estar de angústia. Quando pensamos em amar a los animais, a las plantas, a la natureza, a las personas, a um ideal qualquer. Então, cambiamos de faja vibratória, ascendemos psiquicamente, e os espíritos malos não nos alcançam, porque alcançar-nos é ter afinidade, está na mesma faja vibratória, para poder haver essa atração eletromagnético-fluídica de nós outros. He pensado em abordar este tema, porque quase todos nós outros temos inimigos desencarnados e encarnados. Pessoas que não nos gustam de nós outros, que vibram, que emitem ondas, que transmitem pensamentos destrutivos, pessoas infelizes. O próprio Jesus, quando eu penso em sua entrada triunfal em Jerusalém, ao domingo, el jueves, la traição, la prisão, e el viernes, la crucificação, toda a cidade em contra de ele. Uma cidade que recebeu benefícios, onde estavam os centenares de pessoas que recuperaram a saúde, huyeron ou foram dominadas por la força que muitas vezes nos invade. Quando encontramos alguém que comete um crime e queremos destruí-lo, reunimos um grupo covarde para fazer justiça com as mãos. Uma obsessão. Recebemos impulso obsessivo. Quando os espíritos malos nos veem amar, caminhar para ser felizes e atuam no outro para rechazar, mesmo com sentimento positivo, um rechaço para ver que o outro sofra, se amargure ou se quite da vida. Quantos? É necessário, como disse Jesus, vigilar. Vigilar. Muitos dizem orar e vigilar. Está equivocado. Vigilar e orar. Primeiro, observar o campo de batalha, para depois orar. Porque se orar sem vigilar, pode ser surpreendido por el mal. Por ello, puedo dizer que Allan Kardec é o Felipe Pinel que libertou a humanidade da cárcel sem grades da obsessão. E o espiritismo
se constituye la más notable terapia de la humanidad para el encuentro con la paz. Todos nosotros nacemos para ser felices. Los sofrimentos são accidentes de percurso. Se estamos sofrendo hoje, pouquinho de paciência, porque todo passa. E amanhã será outro dia para concluir. Eu tive uma amiga na terra que amava a seu marido como nunca mais he visto nadie que amara tanto. A la vez, ele também. E se dizia que eram almas gemelas. Não há almas gemelas, há afines, não dos metades. Cada quem tem sua personalidade, sua individualidade. Pode ser absolutamente iguais, pero independentes. Por isso, eu também admirava muito ao cavalheiro e a senhora. E então, ele se apaixonou por uma chica profissional, que tinha a beleza colocada na balança de quem paga mais. E claro que ella lo atrajo por interesses fiduciários econômicos. E a esposa supo e teve um choque compreensível. E não tendo apoio religioso, se suicidou. Eu orei muito por ela. La queria muito. 11 anos depois, um dia que eu orava e mentalmente lhe falava, ela se me apresentou, desolada, com as marcas do suicídio, porque o perispírito assimila as marcas. A medicina chama o perispírito de modelo organizador biológico. É ele que modela nosso corpo. E então ela estava muito feliz e chorava. Me reconheceu e eu lhe perguntei, por quê? ¿Por que hiciste isso? Tu não sabes que nadie se muere. Vuélvete hacia Deus. E ela me disse, Divaldo, que desgraciada que sou. Meu marido era o ángel de minha vida. Eu me matei por causa dele, por perdê-lo, porque era tão bello. Pela hora, eu fui visitá-lo. E estava ele em uma silla de ruedas. Tuvo hemiplegia, estava deformado. E eu mirei aquele corpo deformado, imbecilizado. E disse, Deus mío, me bate por isso. Por isso. Porque todo se transforma na vida. A beleza, como a falta de ella, são transitórios. A beleza maior é do sentimento. No amar, há uma parte da pessoa, amá-la. Memorizar é o sentimento de amor. Cultuar na alma. Sentir. E haja qual for o acontecimento. Amar-lo mesmo. Porque não é a forma, é o ser interno. E é natural que, se amando o contenido, se ame também o vasilhame, este contenedor. É natural que se ame o corpo, sabendo que o corpo tem caprichos. Há momentos que pode corresponder ao amor e há outros que não. Há vários fatores orgânicos e psicológicos. E há que amar-se com tudo isso e amar um pouco mais. Madre Teresa de Calcutá sintetizou isso numa frase que me dá muita alegria. Amar hasta doler. É decir, querer tanto que em determinados momentos decimos, será que vale a pena? Porque me duele,
e este me duele. És tão rico de ternura que se ama mais e se sofre mais, sem ter nenhum fenômeno de perturbação sexual, porque o sexo é um momento, e se ama ao ser integral e não a uma parte deste ser. Por lo tanto, esta ciência fantástica deve ser divulgada, deve ser vivida. Diariamente, nos recordemos que estamos em trânsito e que subitamente, sem aviso prévio, podemos ser chamados de retorno à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Porque esta é uma cópia imperfeita. Porque tudo que temos aqui se tinha já. Pero de todo que se tinha allá, se tinha acá. E é graças a isso que nós abraçamos o ideal de servir e de amar. E em últimas palavras, quando minha madre se moria, tinha olhos verdes, me dijo em alto: volveré para cuidar-te, hijo, volveré. E se morreu em minhas manos. Sou espírita e senti o maior dolor de minha vida, porque era meu confidente, era a alma de minha alma. Hasta aquele momento não havia encontrado minha alma. E um dolor profundo me invadiu a alma. E sofri o luto de Freud. Chorei, fui buscar consuelo em madres que não tinham filhos, atendendo-las, em filhos que não tinham madres. Hasta que 11 dias depois, eu estava ditando uma conferência sobre mortalidade da alma, quando me volvi, e ela me apareceu a 5 metros. Estendeu as mãos e disse: hijo, te havia dito que volveria, estou de volta. E eu la mirei, seus olhos verdes, tive ganas de gritar, de rasgar-me. Allí estava el alma. E ella se aproximou e me dijo: diles que nadie se muere, que viviremos, que amemos. E então, por minha boca, dijo palavras de doçura, de ternura: vale a pena amar, viver. E seja qual seja o problema, viver para superá-lo. Jamás pensar em apagar-se, porque a memória não se apaga. É anular-se, o corpo se decompone, a alma sofre as consequências. E é esta bendição que o Espiritismo nos traz a nós outros que temos um corpo que não valoramos necessariamente. Sin embargo, podemos agradecer a Deus a bendição deste corpo que nos dá vida. Oh Deus mío, te quero dizer que eu amo a vida, que és bella, que és consentida. Muitíssimas graças, Senhor, por todo que me diste, por todo que me das. Graças por el agua, por el pão, por la paz, por la belleza que eu vejo no altar de la natureza, por los ojos míos, que me permitem ver o cielo, a terra, o mar, a belleza de mi amor. E pero delante de mi visão, quero orar por aqueles que são evidentes e perderam a razão, porque eu sei que depois de esta vida, em la outra consentida volverão a mirar. Muitíssimas graças por los oídos míos, que me foram donados por Deus, oídos que oyen a voz del cancioneiro, a melodia del boiadeiro, a música de los imortales, a música popular,
que penetre mi alma y me hace llorar. Pero delante de los oídos míos, yo encuentro en la tierra los sordos, que no pueden escuchar. Oro por ellos, porque yo sé que después de la vida, un alma querida le propicia recomenzar. Gracias por mi voz y por tu voz, por mi voz que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia una canción, y tu nombre pronuncia con dúlcida emoción. Pero delante de mi voz, eu detecto na terra aqueles de afasia, que não cantam de noite, que não hablam de dia, e oro por eles, e tenho a certeza de que depois de este sofrer, volverán a sentir. Graças por mis manos, manos que aram, manos que trabalham, manos que siembram, manos que cosecham, manos que abraçam, manos de ternura, que tiene calor, que disminuyen la amargura, por las manos que apretam manos, manos de odiosas, por las manos de sinfonías, manos de cirurgias, manos de psicografías, manos de poesias, por las manos que atendem la vejez, el dolor, que apretam em seu seno um corpo de alguém desconocido e ajeno, pero delante de mis braços, las piernas, mis pies que me conduzem, que não reclamam, que me põem para bailar, que me ajudam a caminhar, porque tenho um corpo perfeito. Graças, Senhor, porque veio na terra aqueles que são amputados, deformados, paralisados, e por eles oro também a la vez, porque sei que é uma expiação e em la outra reencarnação poderão outra vez bailar. Por fim, graças por meu hogar. É tão maravilhoso ter um hogar. Não é importante se é um departamento de luxo, duplex, um império, uma casona, uma mansão, uma casa miséria, seja o que seja, que há dentro de ella, de la casa, esteja a presença do amor. O amor de madre, o padre, de hijo, o hermano, de um amigo que me tienda la mano. Porque não há nada no mundo mais terrível que a soledade. Pero se eu não tenho a nada, ni a nadie, ni um perro, ni um gato para ajudar-me, se não tenho na cama para acostar-me, um teto para cobrir-me, te tenho a ti. Eu creio em ti e te agradeço porque nasci e te digo graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia, graças, e por sua atenção, muitíssimas graças, Senhor.